Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo da Saúde Coletiva 2. Nossa aula hoje é de número 5 e nós vamos tratar hoje sobre a leishmaniose. Inicialmente, eu posso dizer para vocês que nós temos dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar ou cutânea, que é a forma que ela é conhecida, e temos também a leishmaniose visceral. Vamos dar início aí aos conceitos, às características dessa doença. Deixo aqui a princípio essa imagem onde o paciente apresenta uma lesão, característica da doença leishmaniose tegumentar. É uma lesão com características específicas, mas lembro todos vocês, o paciente apresentar algum tipo de lesão não quer dizer que ele está com leishmaniose. Existe característica da lesão, uma sintomatologia que vai direcionar o profissional médico ao diagnóstico da leishmaniose. Nesse caso aqui, a leishmaniose tegumentar. Dessa forma, existem duas formas da leishmaniose, como eu falei no início aí da aula. Nós temos a leishmaniose tegumentar ou cutânea e temos também a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, ou seja, não passa de pessoa para pessoa. Ela é transmitida por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania, que vai acometer o homem e vai provocar úlceras na pele e nas mucosas das vias aéreas superior dos indivíduos, tá ok? Úlceras geralmente são lesões com característica côncava ou escavada, ou seja, não é uma lesão superficial, é uma lesão mais profunda. Então, toda vez que se é falado em lesão ulcerativa ou ulcerosa, quer dizer isso, que a lesão apresenta características escavadas, características mais profundas na pele do paciente, tá ok? Então, essas úlceras elas vão aparecer na pele de uma forma geral, nas mucosas das vias aéreas superiores também. No Brasil, já foram identificadas 3 espécies diferentes desse micro-organismo. Nós temos a Leishmania amazonense, temos a Leishmania guianensis, na região amazônica, e temos a Leishmania brasiliensis, distribuída por toda a região do país. Então, a gente pode perceber que tem a leishmaniose, ela vai estar presente, o protozoário Leishmania vai estar presente em algumas regiões do Brasil, característica, e de uma forma geral, ele vai estar presente, o protozoário, em todo o nosso país. O vetor, ou seja, o agente transmissor do protozoário, é a fêmea infectada do mosquito lutisomia, lutisomia, também conhecido como mosquito palha. E tem outros nomes como birigui, taturquira ou cangalha. Um inseto bem pequeno que vai permanecer com as asas levantadas durante o pouso. Roedores, marsupiais silvestres e animais domésticos podem servir de reservatório para o parasita. Então, de acordo com o que a gente viu até agora, a leishmaniose ela não é transmitida de pessoa a pessoa. Ela é transmitida através de um vetor, que é o agente transmissor, e é o reservatório ali do protozoário. O protozoário vai estar no organismo dele. As fêmeas, que são a espécie que se alimenta de sangue, que vai transmitir esse protozoário aí. E o mosquito é mais conhecido como mosquito palha. E nesse slide fala também que alguns roedores, marsupiais silvestres e alguns animais domésticos podem servir de reservatório para o parasita. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem característico do cachorro, seu reservatório, E
A partir do momento que esse mosquito pica o animal que já está contaminado, ela vai carregar o protozoário e quando picar um humano, ela vai transmitir a doença por ser humano, tá? Para o homem. Então, é importante duas coisas, né? A gente sabe, a doença não é transmitida de pessoa a pessoa e o cachorro ou os roedores ou os animais silvestres, eles não são responsáveis por adoecer o outro. Eles também são vítimas desse protozoário, né? Que vai utilizar o corpo deles como um reservatório. E depois, ao acontecer essa picadura do mosquito no animal contaminado, vai contaminar o homem aí, com o protozoário. É muito importante que o profissional de saúde entenda, né, esse ciclo de transmissão, para que não haja enganos e para que ele possa orientar a população que não é o cachorro o causador da doença, e sim o protozoário, né? E tem essa tríade aí do vetor, do hospedeiro e do homem aí, que vai possibilitar que o ciclo de transmissão se feche, tá ok? A leishmaniose tegumentar é um problema de saúde pública e é uma doença de notificação compulsória. Sem tratamento, ela pode ter consequências bastante graves. A doença é conhecida também pelos nomes de úlcera de Bauru, nariz de tapi, botão do Oriente e ferida brava. Às vezes, as pessoas mais antigas conhecem a leishmaniose por essas nomenclaturas, né? Nós já sabemos que o nome dela é leishmaniose, né? Nesse caso que a gente está vendo aqui, leishmaniose tegumentar ou leishmaniose visceral. Aqui a gente vai falar mais um pouco aí como é realizada a transmissão, que ela vai ocorrer através do mosquito fêmea infectado no indivíduo. Eu quero sempre que vocês lembrem, para se transmitir uma doença, o agente transmissor precisa estar infectado. Nesse caso aqui, o mosquito tem que estar infectado para poder transmitir a doença. O animal doméstico, ele tem que estar com a doença para que o mosquito, ao picá-lo, consiga transmitir para o homem, tá ok? O ambiente que é propício para a transmissão ocorre tanto nas matas quanto nas imediações dos domicílios, especialmente nas proximidades de áreas em que foi destruída a mata nativa. Uma vez inoculado no corpo humano, o parasita vai se desenvolver nos macrófagos, células que fazem parte do sistema de defesa do organismo. Então, nesse slide aqui, nós estamos revendo a forma de transmissão e fala um pouco sobre o ambiente que é propício para essa transmissão. Nós sabemos, esse tempo todo eu venho conversando com vocês, dando aula para vocês, a gente observa que a cada vez mais as pessoas estão adentrando no ambiente de mata, né? Fazendo conjuntos habitacionais. Então, a gente acaba ficando mais próximo do habitat natural, dos mosquitos, dos animais de uma forma geral, né? Então, o ambiente que vai ser propício para o contágio, a transmissão dessa doença, vai ocorrer ou nas matas propriamente dita, ou nas regiões peri-domicílio, que foi construções próximas a matas, tá ok? E fala também nesse slide aqui que o parasita, no caso o protozoário, ele vai se desenvolver no macrófago, né? Ora, naquela primeira defesa que eu falei com vocês, que o agente causador de doença entra no nosso organismo, as primeiras células que vão nos defender são os macrófagos. Nesse caso aqui, os parasitas, os protozoários, eles conseguem se desenvolver dentro do macrófago, né?
e vai contaminar, vai dominar aquela região ali. Por isso que a pessoa fica doente. Ela consegue destruir as células do macrófago, mas antes de destruir, ele se desenvolve lá. Coloquei aqui o ciclo da doença para que a gente possa entender bem essa transmissão da leishmaniose, ok? Vamos ver lá. Vamos começar aqui pelo mosquito. Fala as características do mosquito palha, né? E uma das características que chama a atenção, que o diferencia dos outros vetores, que ao posar para realizar a picadura, ele vai ficar com as suas asas levantadas, né? O vetor, ele se desenvolve, como a gente já sabe, né? Ele se desenvolve em locais úmidos e rico em matéria orgânica. Ou seja, onde tem acúmulo de lixo, água parada, muita folha, esse mosquito vai se sentir num ambiente propício para que ele possa desenvolver e fazer a postura dos seus ovos, tá ok? Aí do vetor, o mosquito palha, nós vamos aqui para a transmissão. Esse ciclo começa quando o mosquito fêmea infectado pica um cachorro e o contamina com esse parasita. O cachorro é um reservatório intermediário, que a gente fala, tá? Ele, o contaminado, não transmite a leishmaniose para outros cães nem para humanos, mas funciona como um reservatório da doença. Ou seja, se picado pelo mosquito, torna transmissor da doença. Então, por ser o reservatório da doença, ele acaba se transformando no vetor da doença também, porque ao ser picado pelo mosquito, como eu informei no início da nossa aula, ele também repassa ali o protozoário para esse mosquito. Risco: como cães que convivem com os humanos em lugares com alto número de animais contaminados e mosquito palha, há maior risco de contaminação em pessoas. E essa é uma situação bem complicada, porque hoje em dia todo mundo tem um pet, né? Tem um cachorro, então ele fica no ambiente. Se o seu dono não tomar medidas preventivas, que hoje em dia já tem a coleira que vai proteger, afastar o mosquito palha para que ele não pique o animal, né? E dessa forma evitar quebrar esse ciclo aqui de transmissão dessa doença. Perigo: crianças estão mais propensas à doença pela imunidade baixa. Quando não tratada, a leishmaniose pode evoluir para a morte em mais de 90% dos casos. Ainda colocou um alerta aqui para nós, né? Que as crianças estão mais propensas devido o seu sistema imunológico está imaturo, né? Porque com o tempo que a criança vai desenvolvendo, o sistema imunológico fica mais forte. E a gente sabe que qualquer doença que encontra o nosso sistema imunológico mais enfraquecido, ela vai se instalar ali. Então, nesse caso, as crianças são mais susceptíveis a esse adoecimento, como os idosos também, porque ao contrário da criança que está iniciando, começando a construção do seu sistema imunológico, o idoso já está tendo aquela queda das funções, né, orgânicas, e inclusive há uma queda aí da sua defesa imunológica, principalmente aquele idoso que já tem uma doença de base ou mais de uma doença de base. Quais os sinais e sintomas que a leishmaniose pode apresentar? A leishmaniose tegumentar pode manifestar-se em homens e mulheres de qualquer idade. Os sintomas vão variar de acordo com o tipo de parasita transmitido pelo mosquito e as condições imunológicas da pessoa. Então, uma coisa aqui já foi falado: independente do sexo, a pessoa tem a possibilidade de ser contaminada por esse protozoário, né? A sintomatologia vai depender muito do agente do parasita que foi introduzido no organismo dessa pessoa, e também o seu estado imunológico vai fazer a diferença nesse momento aí, esse momento inicial da contaminação e do desenvolvimento desse parasita.
O primeiro sinal da forma cutânea costuma ser uma única ou várias lesões, quase sempre indolores na pele. Inicialmente, são feridas pequenas, com fundo granuloso e purulento, bordas avermelhadas que vão aumentando de tamanho e demoram para cicatrizar. Outra forma da doença é a mucocutânea, em geral transmitida pela Leishmania brasiliensis. A ferida primária tem as mesmas características da cutânea simples. A diferença é que, ao mesmo tempo ou meses depois, surge metástase nas mucosas nasofaringe, que vai destruir a cartilagem do nariz e do palato, provocando deformações graves. Tá? Metástase, para quem não sabe ou não lembra direitinho, é a capacidade de determinada doença se multiplicar e invadir outros tecidos do nosso organismo. Às vezes, estou com lesão, não sei, no membro superior, essa lesão, essa contaminação por esse parasita vai sofrer metástase, esse desenvolvimento dele dentro do meu organismo vai sofrer metástase e ele vai espalhar por outro tecido. Sai do tecido do braço e pode ir para o tórax, por exemplo. Nesse caso aqui do exemplo da leishmaniose, onde a ferida vai apresentar essa característica de metástase, ela vai comprometer a região nasofaringe do paciente, ou seja, nariz e boca, né? Aquela primeira porção da faringe, e vai nesse processo destruir aí a cartilagem do nariz da pessoa e o palato duro. O palato duro é o céu da boca da pessoa. Então, causa lesões aqui na cartilagem do nariz e, consequentemente, também no palato duro do indivíduo. E dessa forma vai causar deformações graves, vai causar complicações, porque a gente precisa do palato duro para fazer parte aí do processo de digestão. Se eu, em vez do palato duro, eu tenho um buraco, vamos supor assim, uma cavidade sem proteção, o processo de mastigação não vai ser o mesmo, né? Consequentemente, esse processo digestório vai sofrer alteração, podendo o paciente desenvolver anemia, dificuldade respiratória, né? Porque esse alimento ele pode cair em local errado, tipo a traqueia. Nós sabemos que no sistema digestório, o processo, o local que passa a comida por determinado período é o mesmo. Então, se eu tenho uma desordem aí nesse processo, hora de passar o ar, o organismo vai entender que é hora de passar a comida, e a hora de passar a comida ele vai entender que vai passar o ar. E isso vai trazer muitas complicações para o nosso paciente. A presença de nódulos espalhados pelo corpo, sobretudo nos membros, é a principal característica dessa leishmaniose cutânea difusa. Já na leishmaniose disseminada, o paciente apresenta inúmeras lesões ulceradas espalhadas por todo o corpo que surgem de repente e pode vir acompanhadas de febre, calafrio e mal-estar. Peça atenção de vocês que eu estou falando da leishmaniose tegumentar, mas ela tem uma variação, né? Já falei aqui da leishmaniose cutânea simples, onde vai acontecer essa metástase, né? Falei aqui mais para frente uma sintomatologia ligada à leishmaniose cutânea difusa e também falei sobre a leishmaniose disseminada. Então, na cutânea simples vai haver lesão do palato duro, nasofaringe e vai ocorrer a metástase desses tecidos, né? E vai levar a uma complicação do paciente. Já na leishmaniose cutânea difusa, o paciente vai apresentar nódulos espalhados pelo corpo, né, principalmente nos membros. E na leishmaniose disseminada, o paciente vai apresentar inúmeras lesões.
ulceradas espalhadas, ou seja, lesões escavadas, lesões côncavas, com característica de exudato purulento. Tudo isso vai apresentar o paciente aí. E esse tipo de lesões ulceradas vai aparecer de forma repentina e pode sim vir acompanhada de febre, calafrio e mal-estar. O diagnóstico da leishmaniose cutânea. O diagnóstico ele vai se basear no aspecto clínico das feridas e no achado do seguinte teste laboratorial. Então, igual eu mostrei a foto no início, a princípio vai se ter esse diagnóstico clínico, ou seja, o profissional médico vai ver a lesão, vai ver as características da lesão e vai suspeitar da leishmaniose tegumentar. E a partir daí ele vai solicitar exames laboratoriais que vai confirmar ou não a questão, o diagnóstico da leishmaniose tegumentar. Por exemplo, exames parasitológicos direto e biópsia que vão determinar a presença ou não do parasita em amostra de tecido retirada das bordas das lesões. Reação intradérmica de Montenegro, de caráter imunológico, que vai registrar se a pessoa entrou em contato com a leishmania. Resultado positivo, porém, não indica necessariamente que ela seja portadora da doença. O diagnóstico diferencial com outras doenças de pele é indispensável para a eficácia do tratamento. Foi o que eu falei no início da nossa aula. Vai precisar fazer um diagnóstico diferencial diante das inúmeras doenças de pele que tem, né? Eu até citei um exemplo, não sei se eu citei, mas eu vou citar agora. Ela pode ser confundida com uma lesão da hanseníase, por exemplo. Então, é necessário fazer a biópsia, é necessário fazer esse diagnóstico diferencial de outras doenças de pele. O tratamento. Em alguns casos, as lesões da leishmaniose tegumentar podem regredir espontaneamente ou com o uso de medicamentos convencionais. No entanto, qualquer ferida na pele que custe a cicatrizar exige uma avaliação médica especializada. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele vai oferecer esse tratamento gratuito para essa doença e que vai requerer indicação de medicamentos específicos medicamentos específicos e um acompanhamento especializado até a alta definitiva do paciente. A droga mais utilizada é a antimonial pentavalente, mas existem outros esquemas terapêuticos, alguns até sugeridos pela Organização Mundial para a Padronização Mundial de Saúde para a padronização do tratamento, tá? Mas nesse slide é importante a gente saiba que o tratamento é gratuito, né? A doença ela pode regredir a sua sintomatologia espontaneamente. O tratamento é ofertado pelo SUS de forma gratuita e que a droga mais utilizada é antimonial pentavalente. Mas existem outros medicamentos. Por quê? Tem paciente que apresenta alergia ao medicamento, não se dá bem com o medicamento, então é preciso modificá-lo, tá? A prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir o adoecimento da população dessa doença que é a leishmaniose tegumentar? De acordo com o Manual de Vigilância Sanitária publicado pelo Ministério da Saúde, algumas medidas simples podem prevenir o risco de transmissão da leishmaniose. Portanto, lembre-se de usar produtos repelentes de inseto nos ambientes que vão favorecer o desenvolvimento de mosquitos vetores do protozoário. Isso é muito importante. Se é uma região endêmica da leishmaniose, Valadares é uma região endêmica da leishmaniose. É necessário os locais que apresentam grande número do mosquito, às vezes a população nos fala, mas como é que eu vou saber se é o mosquito da dengue ou dessa leishmaniose? Eu falei uma característica dele lá, né? Que ao pousar, as asinhas dele fica suspensa. O da dengue, não. Mas o importante, gente, é matar o mosquito.
desculpa eu falar, tem que exterminar. Eu acho uma das formas mais eficazes é essa raquete que foi criada aí. Eu acho que é um meio eficaz, até mesmo que esses remédios que coloca na tomada, porque criança pode desenvolver alergia, e esses produtos que coloca na tomada, ele só expulsa o mosquito de dentro de casa. Só expulsa, ele não extermina ele. E o importante é exterminar esse tipo de mosquito, tanto da dengue como esse mosquito palha, para evitar, né, que em algum momento ele realize, algum momento que ele for se alimentar, realize a picadura e ele esteja doente. Então, uma das medidas mais eficazes é a eliminação, a exterminação desse mosquito. De qualquer forma, você pode usar o repelente, você pode evitar a exposição nos horários em que o mosquito está mais ativo, ou seja, ao amanhecer e ao final da tarde. A gente sempre brinca dentro da área da saúde que é um mosquito que tem hora para pegar serviço e hora para largar. Geralmente, durante o período de amanhecimento do dia, ele vai aparecer e no finalzinho da tarde também, que é o momento que a gente vai orientar a população em manter portas e janelas fechadas. Caso a pessoa tenha condições, podemos orientar também o uso de tela nas janelas e nas portas, tá ok? E pode também colocar mosquiteiro na casa, se tiver criança, gestante, para evitar aí a contaminação por essa doença. Fora disso, é conservar quintais e terrenos baldios próximo à casa, manter eles limpos e sempre evitar o criadouro do inseto. Ele precisa de água com material orgânico, não é isso? Para se alimentar, para desenvolver ali, sofrer a postura dos ovos, ter a eclosão aí dos ovos. Então, o que eu vou fazer? Manter o quintal limpo, lote, terrenos baldio limpo, geralmente tampa de refrigerante, resto de material descartável, sempre é um bom reservatório para a fêmea fazer a postura dos seus ovos. E também evitar folhagem, sempre que tiver folha das árvores, vão catar. Se tiver flor que possa segurar a água, reservar a água, sempre virar essa flor para a água sair, são medidas assim eficazes e são necessárias de ser feita, tá ok? Dar um destino adequado ao lixo doméstico, isso ajuda a manter afastados os roedores, que pode servir como o reservatório provisório do parasita. Mantenha a distância de pelo menos 400 ou 500 metros entre as residências e a mata nas áreas de maior risco. Cuide da saúde do seu cão. Existem serviços veterinários públicos voltados para o atendimento dos animais domésticos de maneira geral. Essa questão aqui de manter distância de uma casa para outra é complicada, ainda mais no momento que a gente está tendo aí uma construção de várias casas geminadas, que eles falam, são casas próximas, né, uma da outra. Mal tem um muro para separar. Um outro cuidado que fala aqui, que eu acho muito importante, é cuidar do seu pet, né? A gente precisa cuidar, levar o cão ao veterinário, observar a sintomatologia que o cão apresenta. O cão, quando ele está doente pela leishmaniose, a unha dele cresce exageradamente. Porque a unha do cão, ela cresce. Mas o próprio cão arranha no terreiro, ou quando ele está passeando, ela vai diminuindo naturalmente. Então, quando ela começa a crescer de uma forma desordenada, mesmo que o cão passe a unha no chão e ela continua a crescer, é porque tem alguma coisa errada e pode ser a leishmaniose, tá ok? Ele pode estar contaminado com a leishmaniose. E uma evolução da doença, como no homem também, o seu cão também vai apresentar lesões no nariz, geralmente nas articulações. Ele fica apático, ele perde a vontade de comer. Então, são sinais que o seu dono, os familiares vão observar.
E, por favor, gente, orientar a população a não abandonar o cão que eles percebam que está doente. Se eu não tenho condições de levar no veterinário particular, eu posso procurar a zoonose da cidade, aqui no caso a zoonose de Valadares, né? Que eles vão fazer o exame, o teste, para ver se realmente o cachorro está com leishmaniose. E buscar aí a conduta correta. Não sei se mudou essa situação, mas eu acho que o tratamento para o cão na rede pública não tem, né? Tem um tratamento na rede particular, mas eu não tenho informação da eficácia dele. Eu acho que há só um controle da doença, mas o cão continua sendo o reservatório da doença, tá bom? Geralmente é indicada a conduta sacrificar o animal, mas cada município tem a sua postura e tem que ver qual que é a recomendação geral do Ministério da Saúde em casos do cão que está contaminado pela leishmaniose, tá ok? Era isso que eu tinha que falar da leishmaniose tegumentar. Vamos falar um pouquinho da leishmaniose visceral. Então, a leishmaniose visceral é a mesma definição da outra leishmaniose, tudo direitinho, só que nessa leishmaniose vai haver um comprometimento das vísceras das pessoas, tá ok? Além do nome leishmaniose visceral, é também conhecido como leishmaniose Calazar, tá? Aí aqui fala, é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, né? O fígado e o baço, o médico vai observar na hora da palpação, na hora da avaliação clínica do paciente. E pode ter o comprometimento aí da medula óssea do paciente. Esse tipo de leishmaniose acomete essencialmente crianças até 10 anos. Após essa idade se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses e até ultrapassar o período de 1 ano. Vocês podem perceber que essa leishmaniose visceral parece uma manifestação bem complicada da leishmaniose, né? Ela é bem mais difícil de curar, podendo o período ultrapassar 1 ano. A leishmaniose visceral canina ela vai possuir como agente etiológico o protozoário Leishmania donovani, Chagas. Essa doença é uma zoonose, ou seja, é transmitida dos seres humanos para os animais e vice-versa, acometendo especialmente o cão doméstico. Então, vocês podem observar aqui, o que vai mudar é o agente causador, né? O parasita, o protozoário, que no caso da leishmaniose visceral canina é o Leishmania donovani. No Brasil, a importância da leishmaniose visceral reside não somente na sua alta incidência e ampla distribuição, mas também na possibilidade de assumir formas graves e letais, quando associada ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes, ou seja, infecções simultâneas. A crescente urbanização da doença ocorrida nos últimos 20 anos coloca em pauta a discussão das estratégias de controle que estão sendo empregadas. Ou seja, a doença ela cresceu tanto na área urbana que os gestores acabam discutindo, pensando se as estratégias de controle que está sendo aplicada está sendo realmente eficaz. Então, há uma discussão sobre isso. Fonte de infecção. A fonte de infecção da leishmaniose são principalmente os animais silvestres, os insetos flebotomíneos que abrigam o parasita em seu tubo digestivo. Porém, o hospedeiro pode ser o cão doméstico. E é o que é mais comum, né, gente? Aqui a transmissão é a mesma coisa, tá? Vai acontecer pela a picada do mosquito, Litzomia longipalpis, também conhecido mosquito palha,
que está contaminado com o parasita em questão, parasita citado. A doença ela não é contagiosa, como a gente já bem sabe, ou seja, não vai transmitir de uma pessoa para outra, nem de um animal para outro, e nem dos animais para as pessoas. Na maioria dos casos, o período de incubação da doença é de 2 a 4 meses, mas pode variar de 10 a 24 meses, tá? 10 dias a 24 meses. Os principais sintomas da leishmaniose visceral são febre intermitente com semanas de duração, ou seja, a pessoa tem a febre naquele momento, daqui a pouco passa, volta, demora a voltar, é a febre intermitente, tá? Vai apresentar fraqueza, perda do apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço, que é a esplenomegalia, e o aumento do fígado, que é a hepatomegalia. Há um comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramento na boca e nos intestinos. Vocês podem observar que a sintomatologia da leishmaniose visceral ou calazar, ela é bem mais séria, mais urgente do que a outra, né? Na leishmaniose tegumentar, às vezes ela pode estar o paciente pode estar assintomático. Aqui não. Por ser uma doença de processo longo, né? Ela vai comprometendo o sistema da pessoa, os órgãos internos da pessoa, e vai acontecer tudo isso aqui que eu falei. Febre, fraqueza, perda do apetite, aumento do baço, aumento do fígado e principalmente um comprometimento aí da medula óssea, além de problemas respiratórios, sangramentos na boca e também no intestino. Eu repeti a sintomatologia para que vocês gravem bem como a leishmaniose visceral ela vai comprometer de uma forma mais grave o organismo da pessoa. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicação. Além dos sinais clínicos, vai realizar também os testes sorológicos, ELISA e reação imunofluorescência, e de punção da medula óssea para detectar a presença do parasita e de anticorpos. É de extrema importância estabelecer o diagnóstico diferencial, porque os sintomas da leishmaniose visceral são muito parecidos com os sintomas da malária, da esquistossomose, da doença de Chagas e também da febre tifoide. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial para identificar a real doença que aquele paciente está apresentando. O tratamento vai ser com antimoniais pentavalente por via endovenosa, são as drogas mais indicadas para o tratamento da leishmaniose, apesar dos efeitos colaterais adversos. Em segundo lugar está anfotericina B, cujo inconveniente maior é o alto preço do medicamento. Uma nova droga, a miltefosina, por via oral, tem se mostrado eficaz no tratamento dessa moléstia. A regressão dos sintomas é sinais e sintomas de quando a doença for pelo menos controlada, uma vez que pode reincidivar até 6 meses depois do término do tratamento. Então, nesse último parágrafo aqui, falou que a redução dos sintomas vai ser um sinal que a doença foi pelo menos controlada. Mas essa doença, ela pode acontecer de novo até 6 meses após o término do tratamento desse paciente. Então, esse paciente, mesmo vendo a regressão dos sintomas, o profissional médico tem que ficar atento, acompanhar esse paciente no mínimo 6 meses para observar, para acompanhar, para ver se a doença não vai reincidivar, ou seja, vai acontecer de novo, tá ok? A prevenção é a mesma da leishmaniose tegumentar, né, que a gente falou. E é acrescentado aqui o cuidado com o cão, por causa dessa possibilidade dele ser o reservatório do parasita, né? Então, esse cão, ele tem, ao suspeitar, tem que se fazer o exame de sangue do cão e tomar as medidas cabíveis para a melhora ou o controle da leishmaniose no animal.
tá? E sempre lembrar que a leishmaniose é doença de notificação compulsória. É necessário notificar os casos de leishmaniose, tá ok? Era isso que eu queria falar sobre a leishmaniose para vocês. Deixei um assunto bem tranquilo. Agora, vocês podem voltar lá para a sala online. Vou deixar um exercício para vocês. Faça o exercício e qualquer dúvida estarei na sala online para esclarecer, tá ok? Boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau!